Graças a Deus, a gente entrou em 2024. Quem diria, irmãos? Eu tenho 54 anos, então quando eu tinha lá por volta dos meus 10, 12 anos, a gente ficava conversando sobre se a gente conseguiria chegar no ano 2000. E não é que Deus nos deu a graça de chegarmos em 2024. Eu estou muito feliz porque cada vez que nós viramos um ano, e não que isso seja mágico ou místico, mas isso nos propõe um novo ciclo, um repensar. A gente tem a capacidade como seres humanos e por muito mais ainda, como filhos de Deus e filhas de Deus, de podermos estabelecer novos planos, novos propósitos. E aí eu tenho certeza que acontecem muitas transformações a nível familiar, na nossa relação com Deus. A gente estabelece algumas novas rotinas, a gente abraça novos hábitos. Eu gosto muito, muito mesmo, da campanha dos 12 dias da vitória aqui da Viver, mas em especial porque a gente consegue colocar o nosso coração diante de Deus. E eu sou muito grato pela tua vida como meu irmão e irmã, depois de um dia de trabalho para muitos, uma chuvinha gostosa que caiu, poderem deixar as suas casas e virem confiados de que Deus falaria algo especial ao seu coração. Eu desejo muito ser usado por Deus, como orou o pastor Ronaldo, a quem eu tenho uma admiração e uma amizade profunda, junto com o pastor Marcelo, pastor Gilson, pastor Alex, todos os obreiros da Viver. Tenho um carinho muito grande e desejo um ano de muita colheita, um ano de muita bênção de Deus, de muitas pessoas salvas, reconciliadas, libertas, batizadas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Que a Viver experimente um ano potencialmente cheio da graça do nosso poderoso Deus. Eu estou com a Andréia, a gente tem agregados, né? Eu tenho um genro e 2 noras. Então nossos filhos agora, eles têm uma maior dificuldade, faculdades e tudo, trabalham. Mas eu trago um abraço carinhoso também dos meus filhos, que por muitos anos nos acompanharam aqui. E eu estou muito feliz também de ter a Andréia comigo. Que Deus abençoe a sua vida, querida esposa. A gente, no semestre do ano passado, Deus tocou meu coração para um sonho antigo. E talvez a noite de hoje seja também para a gente resgatar sonhos. Eu disse ao pastor Ronaldo que eu gostei muito dessa proposta de você preencher algum propósito e alvo dentro da área da saúde, de um curso acadêmico, da família, da relação com Deus. Escrevam mesmo. Né? Provérbios 16 diz que se você confiar a Deus, os seus planos, eles serão realizados para a glória dele. Creiam nisso. Provérbios 16, 3. Confiem ao Senhor os seus planos e eles serão estabelecidos. Eu tinha um sonho antigo de escrever para crianças. Em agosto do ano passado, de 2023, eu escrevi o primeiro livro que se chama A Ovelhinha Mora, baseado na parábola da ovelha perdida. E foi algo muito gostoso a experiência que eu, em setembro, escrevi um outro, que se chama Sami. E o Sami é a história de uma família cristã que tem que deixar o seu país e eles vivem, então, um momento da fé sendo colocada em xeque. E foi uma experiência muito especial também para mim, ver esse texto sendo ilustrado. Quem puder adquirir hoje, eu estou aprovado aqui pelos pastores para colocar à disposição ao final da celebração lá fora. Lá atrás, os livros estão lá atrás aqui, se você quiser adquirir depois. Mas foi uma experiência linda. E em novembro a gente lançou Os Heróis da Fé. São 52 personagens para que você, durante uma semana, possa abrir esse livro e falar sobre Noé, falar sobre Enoque, falar sobre Daniel. A gente sintetizou a vida dele a partir de um texto bíblico para ajudar você a introduzir o seu filho nesse universo tão poderoso que é o do conhecimento da palavra de Deus. E eu sei que a Neuma é a nossa irmã que cuida aqui das crianças. Eu queria depois então deixar com ela, para ela poder abençoar as nossas crianças. Vai estar à disposição ali de toda a igreja, se você quiser, fique muito à vontade para adquirir. Muito bem, Deus colocou uma palavra no meu coração quando eu recebi
o desafio e o convite para estar com vocês. E eu queria saber quem que está pronto para receber essa palavra. Amém. Eu sempre digo isso também na igreja que eu dirijo, que as Escrituras nos ensinam a colocar os nossos ouvidos à disposição do Espírito para Ele sussurrar em nosso coração. Eu trago as minhas próprias experiências, portanto não os conheço, mas é muito provável que Deus me use nas minhas experiências para falar de forma pessoal e direta com você sobre aquilo que você mesmo tem vivido e os desafios que você tem enfrentado e o que Deus gostaria que você recebesse como direção para a tua vida, para o teu casamento, para o teu namoro e para a tua família em 2024. Então, que Deus Ele ministre através da sua poderosa palavra ao seu coração. Ao final, a oportunidade que os pastores dessa comunidade me deram é de sempre fazer um convite. No final, na última canção, Deus perguntará a você: eu te falei, e o que você tem para me responder sobre tudo o que te falei? Aí é o nosso momento da gente deixar o nosso lugar e consagrar a nossa vida a Deus, consagrar a nossa família, consagrar os nossos planos. Se você escreveu seus propósitos, de trazê-los com você e dizer: Senhor, os meus planos agora são teus, eu passo as tuas mãos, me ajude, me abençoe. Não fique no seu lugar na última canção, não fique no seu lugar no convite, porque Deus Ele honra aqueles que por fé respondem a sua palavra. Sempre foi assim, desde os tempos antigos, e permanece. Quando Deus conversa conosco, Ele espera uma resposta da nossa parte. Então, ao final, depois os pastores virão para orar por nós, e eu sempre sou o primeiro que desce e se coloca diante de Deus, pedindo a graça e a misericórdia dEle para aquilo que eu recebi dEle e que agora me proponho a viver para a sua glória. Então, ao final, gostaria muito de te fazer esse convite. Muito bem? Pode colocar. Equilíbrio, e essa vai ser a nossa experiência nesta noite, a primeira da nossa campanha. O equilíbrio, ele é o segredo para uma vida leve e frutífera. Só vocês. Equilíbrio. Quem de nós não quer uma vida leve? Quem de nós não sente o peso das obrigações e a dificuldade de se sentir incompetente para equilibrar todas as demandas que nós temos, seja dentro do casamento, na educação dos filhos, ajuste financeiro, cuidado para com a saúde, amor para com o próximo, serviço a Deus na igreja? Como equilibrar todas as demandas e ter ainda uma vida equilibrada diante de Deus? É verdade que no atletismo, no futebol, já que nós estamos sendo colocados diante dessa metáfora, um jogador equilibrado em uma partida de final de campeonato é essencial para a vitória. Quantos de nós já não viu uma partida de futebol ser jogada por água abaixo por causa do desequilíbrio emocional de um dos principais jogadores do time? Não só ele é expulso, mas traz uma desorganização emocional para todo o time. Quem de nós já não viu um atleta numa Olimpíada, por exemplo, tão equilibrado emocionalmente para um momento de ruptura de um recorde, né? De superação dos seus limites? É verdade que Deus está à procura de quem nele se equilibra, de quem nele encontra o seu ponto de ajuste, em quem nele centraliza todos os seus sonhos e propósitos. Eu queria conversar com vocês, e vai ser uma conversa mais didática. Nós vamos conversar sobre o que é ter uma vida equilibrada, e como em Cristo a gente pode alcançar isso, e o quanto o meu casamento precisa desse cônjuge equilibrado, o quanto meus filhos oram e esperam por um pai, por uma mãe equilibrada, o quanto Deus quer me usar enquanto equilibrado emocionalmente, na espiritualidade, na sociedade em que eu vivo. Você será, nesta noite, como disse o pastor Ronaldo, você será confrontado entre aquilo que você vive e o anseio de um Deus que nos criou para viver em conformidade à sua vontade,
ao seu querer. Deus tem um desejo para cada um de nós por nos ter criado. Deus deseja que a gente viva uma vida de equilíbrio. O desequilíbrio não faz parte do andar com Deus. Por isso, o tempo todo você vai ver Jesus Cristo, Ele ajustando e alinhando os apóstolos. Pedro não é assim. E aí vem um apóstolo e diz, manda eles ir embora. Não, nós vamos dar de comer. Daqui a pouco chegam os apóstolos de terem comprado comida na cidade e encontram Jesus conversando com uma mulher. Como é que pode você conversar com uma mulher o tempo todo? Jesus está ajustando os apóstolos, porque viver no centro da vontade de Deus é viver uma vida de equilíbrio. E chega de desequilíbrios, chega de desajustes. Que 2024 seja um tempo e um lugar na nossa história em que a gente encontrou o equilíbrio em Cristo, em que a gente encontrou o equilíbrio para a nossa família. Chega de nos perdermos no descontrole emocional, na raiva, no ódio. Chega de termos experiências no trânsito em que a gente perdeu a mão, falamos o que não devíamos. Chega, eu quero em 2024 ter em Deus uma vida equilibrada. Digo amém. Eu quero em 2024 alcançar o que as Escrituras chamam de bem-aventurança, de ser alguém feliz, alguém que está lutando contra os seus pecados, mas que luta para se manter firme no conceito de viver no centro da vontade de Deus. Isso é muito especial. Não sei se você já parou para pensar em como esse Deus equilibra seu caráter e as suas ações. Esse Deus maravilhoso para quem nós cantamos que Ele vive. E por causa disso eu e vocês podemos crer no amanhã. Como esse Deus que é trino, um Deus poderoso, mas que se fez pessoal na encarnação, como esse Deus equilibra o seu caráter? Como Ele equilibra as suas ações? Eu escrevi algo para compartilhar com vocês. Deus é amor, mas também é justiça. É brisa que sussurra na caverna onde Elias se esconde, mas é trovão que relampeja no cume do Monte Sinai. É graça que abraça, mas é santidade que reprova. É juiz que absolve uma mulher de ser apedrejada injustamente, mas é o mesmo que instrui, vá e não peques mais. É cheio de poder para curar 10 leprosos ao mesmo tempo, mas também sensível para perguntar sobre os 9 que não voltaram para agradecer. Ele expulsa os cambistas que corrompem o templo, mas multiplica pães e peixes para muitos que não suportaram ouvir seu sermão. Sim, Ele faz o sol e a chuva virem sobre justos e injustos, mas acolhe sobre as sombras de suas asas apenas os que habitam em seu esconderijo. Deus convida todos para virem, mas impõe que permaneçam apenas os que ousarem negar a si mesmos. Ele é a paz que excede a todo entendimento e ao mesmo tempo a espada de 2 gumes que penetra até o mais profundo da nossa alma. Ele é o sol da justiça, também é a estrela brilhante da manhã. Nele tudo se equilibra, porque é perfeito, eterno e imutável. Há uma beleza extraordinária em Deus, por Ele equilibrar no seu caráter todas as suas emoções. E nós olhamos para Ele e a Bíblia nos chama e nos convoca a imitá-lo. Deus nos convida a olhar para Ele, o perfeito, ainda que sejamos imperfeitos, e buscarmos imitá-lo. E talvez seja isso o segredo que você tem buscado. Talvez seja isso o que teu filho espera ver em sua vida, para poder te imitar como pai. Talvez seja isso que seus amigos da faculdade precisam ver em você, uma pessoa ajustada, equilibrada, uma pessoa que sabe a hora de falar, a hora de agir, alguém que se parece mesmo com o nosso Deus. Daí eu fiquei pensando em por que muitos de nós, ao olhar para Deus, têm muitas dificuldades de colocar isso em prática em suas vidas. Aí eu fiquei pensando em muitos dos meus raciocínios, já que eu também, como irmão em Cristo, erro muito, sou um pecador e preciso olhar sempre para Deus.
Eu fiquei pensando e escrevi: a gente perde a saúde para juntar dinheiro. E quando vamos desfrutar, temos que gastar tudo com tratamento médico. A gente investe pesado no cuidado do corpo, mas nos esquecemos de cuidar do nosso espírito. A gente estuda, trabalha e no final perde a família por causa disso, porque não deu atenção para ela. A gente viaja o mundo inteiro, domina vários idiomas, conhece muitas culturas, mas tem medo de fazer uma autocrítica sobre si mesmo. Não sabe quem é. A gente se dedica ao lazer, mas é inconstante no trabalho. Por isso vive sendo demitido, porque somos irresponsáveis. A gente vive mais na igreja do que com a própria família, acaba perdendo os filhos por conta disso. A gente mergulha nos livros, passamos a deter muito conhecimento, mas somos vazios e instáveis, porque não temos valores bíblicos que norteiem nossas ações. A gente quer servir a Deus como missionários no Tibete, mas nunca cuidamos da saúde, por isso não damos conta nem de subir as montanhas para evangelizá-la. Equilíbrio. Essa é uma noite para nós resgatarmos o desafio de posturas que nos tornem, aos olhos de Deus, filhos e filhas com uma vida equilibrada, tal qual era a do Messias, tal qual era a de Jesus de Nazaré, que mesmo na sua raiva, ela se tornou um zelo pela casa do Senhor, como disse o profeta. Ao dispensar suas emoções que a gente julgava não existirem em seu caráter, ainda assim, essas emoções todas são respaldadas por um equilíbrio. Eu queria convidá-los, comigo, a refletirmos isso aos olhos das Escrituras Sagradas. E ao final podemos dizer a Deus: Senhor, eu preciso tanto de Ti. Senhor, me ajuda, porque é exatamente assim que eu quero viver. Não é à toa, irmãos e irmãs, que Jesus nos chamou em Mateus capítulo 11 a recebermos de suas próprias mãos um fardo que seja mais leve. Nós temos tantas dificuldades porque nós não conseguimos equilibrar as prioridades. E eu acredito que o segredo para essa vida leve e frutífera que nós esperamos e desejamos é o equilíbrio. Agora, olha que interessante. Eu gosto muito de ilusões de ótica. Eu escolhi uma imagem para que você saiba que muitas vezes a forma como nós enxergamos pode não corresponder ao que é verdadeiro. Eu estou dizendo isso porque às vezes eu inicio uma jornada pela academia e eu começo a treinar mais do que o necessário. E eu acredito que isso seja benéfico e não é. Às vezes eu começo a fazer uma faculdade que vai demandar um tempo maior para ficar fora de casa. E aí nisso eu acredito que é bom, porque talvez eu traga um melhor sustento para minha casa, mas na verdade eu perco um momento significativo da criação dos meus filhos naquela etapa. Então muitas vezes o que eu acredito ser bom, se não for consultado e se não for aguardado uma direção divina, pode parecer correto, mas aos olhos de Deus pode ser um tiro no pé, pode ser um erro que você esteja cometendo. E a imagem é essa. E eu não sei quantos de vocês já viram essa imagem, mas é uma imagem interessante. É uma ilusão de ótica. Nessa imagem tem uma moça, mas também tem na mesma imagem uma mulher idosa. Quantos viram aqui a moça? Levanta a mão. Todos já viram a moça? Pode abaixar. Quem viu a senhora idosa? Muito bem. Agora pode abaixar. Quem viu a moça e a mulher idosa? Quem já tinha visto essa imagem? Muito bem. Estão com dificuldade. Pastor, eu não estou vendo a mulher idosa. Muito bem. Eu vou tentar te mostrar isso. A moça, ela está olhando naquela perspectiva. Você esquece porque a idosa, ela não está olhando naquela perspectiva. A idosa, o nariz dela, que é um nariz até bem saliente, o nariz dela é quase todo o contorno do rosto da moça.
Tá vendo essa dobra aqui do queixo? É como se fosse essa parte do nariz da idosa. Então o rosto da idosa é praticamente da testa da moça até aqui o início aqui do colar. Aquela parte vermelha que parece o colar é a boca da idosa. Você vai guardar só isso da mensagem, né? Mas eu queria só te dizer que às vezes você tomou decisões e você julga que elas são as certas, mas pode não ser. Nos meus atendimentos a membros da igreja que eu pastoreio, muitas vezes Deus me usou para dizer: irmão, por que mais um emprego? Teu filho adolescente está precisando de você. Ele não me ouviu. Quantas vezes eu disse para um irmão: irmão, você não precisa viajar tanto. Tua esposa precisa de você. Quantas vezes eu disse: irmão, está na hora de talvez você cuidar mais da sua saúde. Quantos conselhos os pastores da Viver já não deram para você sobre rearranjos para beneficiar melhor a tua família e você mesmo. Quantas vezes eu não disse: irmão, faz 6 meses que eu não te vejo na igreja. Quantas vezes eu não disse: irmão, não chegou a hora de servir a Deus aqui na nossa comunidade? Você já é membro há anos. Eu nunca te vi exercendo nada aqui na nossa comunidade. Às vezes nós tomamos uma decisão para o ano e nós julgamos que ela é correta. Nós acreditamos que ela é verdadeira, mas pode ser que não seja. Se formos nessa noite sensíveis ao Espírito, e nós oramos por isso, se formos nessa noite rendidos, Ele nos dirá, a nossa alma saberá, que algumas das decisões que tomamos na virada deste ano para 2023 e 2024, nós fizemos alguns acordos que eles não estão no centro da vontade de Deus. E aí, tudo bem você desalinhá-los e alinhá-los com Deus no final da celebração. Dizer: Senhor, me perdoe, porque tudo que eu quero, Senhor, é viver no centro da Tua vontade. Gente, vai por mim. Eu me converti aos 11, mas por alguns anos da minha vida, eu não estava no centro da vontade, eu escolhi a margem. E a margem da vontade de Deus é o lugar da religiosidade. Eu ia à igreja, às vezes eu participava da escola dominical, mas Deus não agia por meio da minha vida. Porque pode ver, Deus vai escolher as pessoas que estão no centro, aquelas que não têm medo de nada, aquelas que não resistem à sua voz. Pode ver. E às vezes a gente se acostuma à margem. A margem é um lugar do conforto. Ninguém se mete na nossa vida. A gente cumpre com o que se espera. Mas Deus diz: você poderia ter feito mais. Eu queria você em águas mais profundas. E você escolheu apenas a superficialidade. Às vezes você tem tomado algumas decisões e aos seus olhos parecem corretas. Alguns dos teus alvos parecem corretos, mas pode não ser. Pensem nisso comigo. Quando nós avaliamos tudo isso, quando nós observamos o jeito de Deus cuidar de toda a criação e equilibrar tudo de forma tão plena e perfeita, quando nós observamos o cosmos com trilhões de galáxias, todas elas equilibradas por Deus para que algum tipo de asteroide não entre na órbita da Terra, quando Deus ainda sustenta o Sol em suas mãos, quando Deus equilibra todas as coisas para não destruir a nossa vida, isso nos leva a refletir sobre como equilibrarmos nossas vidas com tomadas de decisões nessa noite para alcançarmos o coração de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz assim: e agora que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está lembrando que o nosso corpo importa para Deus? Por que Paulo está lembrando que a sede de todas as nossas emoções, a alma, importa para Deus?
Por que o apóstolo Paulo está dizendo que a minha espiritualidade, a forma como me relaciono com Deus, é importante para ser preservado e guardado até o dia final? Exatamente o que compreende uma vida equilibrada. Um olhar com discernimento para a forma como eu cuido do meu corpo, para a forma como eu cuido das minhas emoções e para a forma como eu dedico e desenvolvo a minha fé e a minha relação com Deus. Desse jeito, nós conseguimos imaginar que o nosso Deus, quando olha para cada um de nós, Ele espera que a gente cuide como bons mordomos do corpo que nos deu. E aqui talvez hajam puxões de orelhas, mas começa comigo. Estava conversando com a Andréia sobre alguns desafios que eu estou tomando em relação à minha saúde para 2024. E isso é especial porque Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, o que muitos já sabem, sobre o nosso corpo ser um templo. E é interessante, irmãos, porque nenhum de nós gostaria de entrar numa igreja cujo templo foi abandonado. A gente não teria prazer em congregar numa igreja, agora estou dizendo no aspecto físico, sem janelas, sem o cuidado mínimo para com a limpeza. Nós não gostaríamos. Mas é interessante porque nós conhecemos esse texto de 1 Coríntios capítulo 6 e a gente não se dá conta que o nosso Deus também olha com um olhar de ternura e uma expectativa para que o lugar onde Ele escolheu habitar seja tratado com muita integridade. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Meu corpo, minhas regras. Vocês não pertencem a si mesmos. Após a conversão, nós não somos mais nossos. Será que a gente demora a aprender isso? Pois vocês foram comprados por um alto preço, custou a vida do Filho de Deus. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. Uma vida equilibrada, ela atinge inicialmente a sua proposta quando eu acredito que potencialmente posso ser mais usado por Deus se cooperar para que esse corpo alcance a saúde, o bem-estar. É claro que existem contingências. Meu filho, por exemplo, é diabético. Então, na contingência do enfrentamento da diabetes, ele vai buscar um quadro estável para ser usado por Deus. Todos nós aqui, e claro, nós exageramos na virada de ano, não é verdade? O bom brasileiro, tanto no Natal quanto no Ano Novo, a gente erra a mão. Quantos erraram a mão, confessa aí, por favor. Isso, obrigado, irmão, eu também. Mas a gente se dá conta, né? Eu vi alguns irmãos dizendo, mas pastor, já estou correndo aqui de manhã, já estou fazendo a minha caminhada. A gente se dá conta disso. Sabe quando é que a gente vai, de fato, acordar aqueles que ainda não se despertaram para o exercício físico, para uma remodelagem do que comem, apenas no final de suas vidas? Quando todos os órgãos internos reclamarem que foram maltratados por anos. E talvez aqui você pense, Senhor, eu vim nesta noite para receber um puxão de orelha sobre o meu quadro. Sim, o teu corpo importa. E deixa eu te dizer uma coisa. Como alguém que sepultou 4 pessoas nos últimos 8 dias. 4 pessoas eu participei do sepultamento nos últimos 8 dias. O teu corpo é tão importante para Deus, tão importante, que Ele vai ressuscitá-lo um dia. E nós não damos conta disso. O teu corpo importa tanto para Deus, que este corpo que você possui vai passar por um processo que nós reconhecemos na teologia como glorificação. E você vai habitar a eternidade com Ele. Glorificado, mas com Ele. Importa.
Talvez tantas pessoas tenham dito para você, teus pais, teus irmãos, teus amigos: amigo, cuida da saúde. Amigo, olha, você está exagerando. E a gente não se dá conta. Vai cuidar da sua vida. E aí vocês veem, no primeiro dia da campanha de 12 dias de vitória, Deus diz: se importa para mim. Eu quero te usar mais. Mas da forma como você vive, de forma irresponsável, eu não conseguiria usar você na medida que tenho planos para a tua vida. É verdade, irmãos. Nós adiantamos os processos. E a gente só podia se cuidar um pouco mais. Vê apóstolo Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, você tem uma gastrite. Não tome só água. Tome um pouquinho de vinho. Vê o que o Senhor Jesus Cristo nos diz sobre o cuidado com o organismo. A forma como Ele didaticamente fala por meio de parábolas. Todos nós aqui, para alcançarmos uma vida equilibrada, nós teremos que passar por esse cuidado da saúde. Conversávamos agora, eu e uma família que nós amamos tanto aqui em Suzano, sobre a prevenção que muitos deveriam fazer com exames que são tão simples e tão acessíveis para cada um de nós, mas não fazemos. E vocês sabem, Deus, por meio da carta de Tiago, declara que toda a ciência, todo o conhecimento, em especial da medicina, é um presente de Deus para nós. E nós não usamos isso a nosso favor. Vamos descobrir uma doença quando poderíamos nos ter prevenido e alcançado ela no estágio inicial. O teu corpo é especial. Não adianta, irmãos. Não adianta sermos as pessoas mais espirituais da face da terra se nós não cuidamos do lugar onde o Espírito habita. E as Escrituras estão dizendo sobre honrarmos a Deus com o cuidado do nosso corpo. É claro, com aquilo que vestimos. É claro, com aquilo que falamos. É claro, com aquilo que pensamos. Pensem nisso comigo agora. É especial que, como igreja, a gente se atente a um voto que faremos. E se vocês se lembrarem, tem saúde lá, dentro do quadro que a Viver propôs para você pegar e escrever um voto. Eu vou começar a andar. Isso. Deus estará com você nesse processo. Eu vou cuidar mais do que como. Picanha 5 vezes por semana, irmão. Onde você quer parar? Ainda nem tira a gordurinha. Aonde você vai parar? 6 pães por dia? Não vai dar certo essa conta. O Criador, que nos fez para a sua glória, está dizendo de forma tão carinhosa com cada um de nós: como eu quero usar você. Se cuide. Se cuide. Naquilo que nos é possível fazer, apesar de todas as nossas influências genéticas que carregamos e circunstâncias, devemos honrar a Deus com a nossa saúde física. Se você concorda, você diz amém. Está claro. Nenhum médico precisa chamar a nossa atenção. Nenhum grupo precisa puxar a nossa orelha. As Escrituras estão nos ensinando que uma vida equilibrada começa no cuidado com a sua saúde. Por isso as Escrituras vão dizer: se você vai amar a Deus, ame com todo o seu corpo, alma e entendimento. As forças que aparecem lá em Deuteronômio é corpo, organismo. Ame a Deus com o seu corpo. É muito interessante. Mas, segundo, as Escrituras falam sobre a gente ter uma vida equilibrada no cuidado das nossas emoções. E olha o que Paulo fala em Gálatas. Eu gosto muito desse texto, porque muitos de nós já viu imagens desse princípio da árvore frutífera. E lá em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 24, vamos falar sobre as nossas emoções controladas pelo Espírito. Versículo 22, mas o Espírito produz este fruto. Ele te torna uma pessoa no caráter amável, alegre, pacífica, paciente, amável, bondosa, fiel, mansa e que possui domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Versículo 24.
aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Pastor, eu sou assim mesmo, eu sou nervoso. Mas não deveria. Pastor, eu sou assim mesmo, eu falo o que vem na boca, não deveria. Quem sabe esse ano seja o ano para a gente riscar dos nossos grupos de WhatsApp a malícia. Quem sabe este ano de 2024 não seja o ano para a gente riscar aquelas mentirinhas que a gente aprova. Quem sabe em 2024 não seja o ano da gente dizer a Deus: ó Senhor, frutifica em mim os teus frutos, transforma o meu caráter, me dê temperança como teu filho tinha, me dê, Senhor, a amabilidade, me torne uma pessoa amável. Tem gente que é tão amarga, que as pessoas não querem ficar próximos delas. A amabilidade é uma pessoa amável, é uma pessoa que as pessoas têm o prazer de estar na companhia. Não porque ela engole tudo, mas é porque ela escolhe o momento certo de ser dito. Agostinho dizia: tudo o que precisa ser dito deve ser dito em amor. A verdade precisa ser dita em amor. Mas é verdade, disse Agostinho, que o amor não pode impedir que a verdade seja dita. Mas uma pessoa amável é uma pessoa com domínio próprio. Emoções. Todos nós aqui conhecemos grandes escândalos dentro da fé cristã que nós abraçamos, de maridos que são violentos com suas esposas. Não é normal. Não é normal você, irmã, ser agredida dentro do seu casamento fisicamente e nem verbalmente. Não é normal bater no rosto do filho como uma forma de disciplina por um erro que ele cometeu. Isso é descontrole emocional. Não é. Nós vamos normalizando tanto quanto a sociedade faz, que descaracterizamos o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E uma pessoa cheia do Espírito, ela tem esses frutos. Ela é fiel, ela é paciente. Outro dia eu ouvi: pastor, não tem problema. Lá na minha terra, e se referia ao Nordeste, é comum que uma pessoa tenha mais do que a sua própria esposa. Eu disse: não é normal aos olhos de Deus que você tenha amantes. Não é normal que a gente utilize recursos escusos para termos uma vantagem financeira. Não é, irmãos. Ou nós mudamos isso em 2024, ou sempre viremos aqui, mas não sentiremos o poder do Espírito nos invadir. Não sentiremos o céu descer à terra durante o momento de adoração. Não sentiremos a palavra fazer o nosso coração pegar fogo, porque nós não nos rendemos totalmente a Deus, não nos entregamos completamente a Ele. Longe de mim que André não encontre em mim como esposo alguém que seja manso, pronto para aprender, pecador, mas que lute para ter um domínio próprio. Longe de mim imaginar que meus filhos não encontrem em mim alguém que seja alegre por causa da salvação. A salvação nos tornou alegres. Sim, nós somos esperançosos. Cantamos em todos esses 4 funerais. Nós adoramos a Deus em todos os 4 funerais, porque a alegria dos céus invadiu a nossa alma. A morte não é o fim para a gente. Então a gente canta no momento mais dramático da existência humana. Isso é controle do Espírito. Que esse seja o ano do controle do Espírito em nossa vida, amém? Viver que esse seja o ano em que a gente se sinta levado pelo Espírito, que a gente fale pelo Espírito, que a gente haja pelo Espírito. Foi para isso que Ele nos salvou. É para isso que nós nos movemos. Uma vida equilibrada passa por essa consciência do cuidado sobre o corpo, porque eu quero ser usado de forma plena por Deus e eu quero honrá-lo por habitar dentro de mim. A minha casa tem que ser uma casa perfumada, não é isso que nós cantamos?
A casa já está toda perfumada. Tem que ser uma casa em que ele se sinta bem acolhido. Os meus pensamentos são atingidos por quem habita em mim. A minha boca professa o que antes chegou aos ouvidos do Espírito que habita em mim. Mas também as minhas emoções todas descontroladas. Meus medos, minhas raivas. A gente precisa entender isso. Se Deus permitir, eu vou cursar o meu 4º ano de psicologia em 2024. E é tão interessante ouvir homens e mulheres ciclicamente ministrarem à classe coisas que eu já ouço desde a minha infância sobre o equilíbrio emocional. Muitas vezes eu disse, professora, eu já li isso em algum lugar. Ela é na Bíblia. Porque as Escrituras nos ensinam há tempos sobre a gente ser manso e humilde de espírito. As Escrituras nos ensinam há tempos a olharem para a vida de Abraão, para a vida de José, que no momento tão delicado da sua vida, vendido pelos irmãos, traído, decide colocar o seu coração nas mãos do Altíssimo, do Jeová Jirê, que provê justiça no tempo certo. Olhem para Esther, que tinha tudo para se desequilibrar emocionalmente, mantém firmeza e entra na presença do rei, mesmo contrariando uma lei persa. Nós estamos sendo convidados por Deus no primeiro dia da nossa campanha a entregarmos a Ele os alvos de uma vida equilibrada com corpo, alma e espírito. Ó Deus, nos ache nessa noite e olhe para os nossos corações que desejam tanto isso, Pai, a começar em mim. Todas as nossas emoções importam para Deus, porque é por meio de cada uma delas que Ele cumpre seus propósitos sobre nossas vidas. É na Tua paciência diante do dia mau que Deus está salvando pessoas e reconciliando muitas com Ele. É no Seu domínio próprio que Deus resgata a identidade de que os filhos de Deus brilham nessa sociedade tomadas pelas trevas. É quando você dá o lugar para alguém mais velho e não reclama. É nas nossas emoções que o Altíssimo é reconhecido, que o Filho de Deus é lembrado. Pensem nisso, irmãos. Corpo, alma e espírito. Colossenses, Paulo diz, em capítulo 1, versículos 9 e 10. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Nos evangelhos nós aprendemos que a espiritualidade, ou seja, a relação com Deus, o exercício da nossa fé, tem apenas uma finalidade: nos levar ao pleno conhecimento de Deus. E nós estamos arranhando isso até o último dia da nossa existência. Tudo que sei ainda é ínfimo diante do que Deus quer que eu saiba dele. Isso é espiritualidade, irmãos. As Escrituras falam sobre você ser equilibrado no espírito quando você, para além desse templo, para além desse dia, você consegue se relacionar com Deus. Você reconhece a voz dele no trânsito. Na hora de pagar uma conta e não ter recurso, você ouve, eu vou prover, confie em mim. Na hora de um diagnóstico médico, diante daquele momento tão terrível, você sente o poder da presença dele, o conforto dele. Isso é espiritualidade. Não adianta nós sermos apenas religiosos assíduos. Nós precisamos, em 2024, cultivar uma relação com Deus. Eu tenho vivido tantas experiências com Deus e eu digo lá na comunidade que eu pastoreio: gente, não se satisfaça com o que vocês já tiveram de Deus.
Tem pessoas que estão satisfeitas com a experiência da salvação, e ela é grande, ela é linda, ela é poderosa, mas é apenas o primeiro passo. A gente precisa cultivar, a gente precisa se entregar, a gente precisa orar todos os dias, a gente precisa ler as Escrituras todos os dias, a gente precisa praticar o jejum. Nós precisamos cultivar a nossa relação espiritual com Deus. Sim, nós precisamos parar em algum momento e ouvir um cântico. A gente precisa parar no acostamento antes daquela decisão que vamos tomar e dizer a Ele: fala comigo, Senhor. E Ele falará, porque você é importante para Ele. Deus não queria só falar ao teu coração nos dias de culto da Viver. Deus quer se relacionar com você. Sabe aquela oração que você faz no final do dia? Senhor, perdoe todos os meus pecados. Não, Ele queria que você conversasse com Ele. Ele queria que você alongasse a conversa. Ele queria que você abrisse a alma, escancarasse para Ele, dizendo: Senhor, eu pequei hoje. E que você desse nome aos seus pecados. Senhor, me perdoe porque entrei de novo numa página da pornografia. Senhor, me perdoe porque menti de novo. Ele quer que você converse com Ele. Porque Ele não quer te perdoar por atacado. Ele quer te perdoar para avarejo. Ele quer que você conte os seus sonhos para Ele. Ele quer que antes da viagem que você faz em família, você desligue o automóvel e vocês juntos como família orem pedindo que Ele lhes dirija naquela viagem. Ele quer que antes de você comprar um imóvel, que você consulte o coração dEle, porque Ele quer te conduzir em felicidade. Por isso, bem-aventurado aparece tanto nas Escrituras. Feliz é o homem, feliz é a mulher. Por que aparece tanto isso, irmãos e irmãs? Porque na espiritualidade nós alcançamos uma direção divina. Mas a gente vai vivendo de qualquer jeito. A gente reserva para Deus os piores momentos do dia. Outro dia eu falei para uma família: seus filhos não estão conseguindo ter conexão aqui dentro da igreja. Vocês vêm a cada 2 meses, um domingo. Porque esse casal estava reclamando: pastor, os meus filhos não têm amizades aqui. É claro, irmãos. Vocês trazem seus filhos uma vez a cada 2 meses. Como eles vão criar laços aqui dentro? E muitos não me ouviram. Muitos não me ouviram. E foram tornando os ambientes sociais acessíveis para os seus filhos fora da igreja. É claro que não desfrutarão de uma espiritualidade. Eu tenho os meus dias maus descritos nos meus 54 anos. Mas a minha conversão se deu por uma história bíblica que inflamou meu coração e que foi contada numa escola bíblica dominical. Sabe essa que agora os seus filhos saíram para receber? É uma história como essa que eles estão ouvindo agora da irmã Neuma, que vai salvá-los num momento de ruptura, de decisão difícil. A minha conversão se deu assim. Deus me lembrou a história de Noé. Nós vamos lidando com a vida de qualquer jeito. Em 2024 é o ano para nós ajustarmos isso. Talvez aí dentro de você, porque Ele habita em você como salvo, o Espírito está dizendo: filho, mais uma vez eu insisto, me entregue teu coração, porque você me deu somente uma parte dele, só um pedaço dele, e eu quero todo o teu coração. Corpo, alma e espírito, isso é o que as Escrituras chamam de uma vida equilibrada. Nossa espiritualidade não se resume à frequência aos cultos uma vez por semana. Ela deve ser cultivada diariamente, em todo o tempo, porque ela é relacional e não institucional. Vê que eu propus para vocês o equilíbrio entre tornar apenas a frequência o ponto alto da minha relação com Deus, mas também existe o outro ponto, de vocês desconsiderarem esse lugar como um lugar que Deus ergueu e tem sustentado por pelo menos 2000 anos como igreja estabelecida para ser um lugar de comunhão. Agora há pouco, na casa de amigos, eles me disseram, num dos momentos mais difíceis
foi a igreja que nos acolheu. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Sabe esses 4 funerais que nós participamos, eu e a Andréia? Era maravilhoso estar do lado do caixão e começar a ver a igreja chegando e abraçando os familiares. Isso é igreja. Viver a igreja em especial. Mas vai para além disso, porque Deus quer muito mais. Deus quer te encontrar no dia a dia, na quarta, na quinta. E talvez você me pergunte, ok, eu entendi, corpo, alma e espírito. Equilibrar, se eu vou na academia e eu me exercito, ao mesmo tempo eu também cuido das minhas emoções, do que falo, do que penso, do meu domínio próprio. Sim, e ao mesmo tempo, ou seja, tudo simultaneamente, eu desenvolvo uma relação com Deus. Eu tenho generosidade. Eu tenho compaixão pelo próximo. Sim, é isso aí. Enquanto venho à igreja, eu sei que preciso cuidar do meu corpo. E enquanto venho à igreja com consciência de que preciso cuidar do meu corpo, eu cuido também das minhas emoções. Não faz muito tempo, uma das pessoas que cuidam do estacionamento da igreja veio até mim ao final do culto e disse: pastor, eu vou entregar a minha função, eu não aguento mais ser maltratado. Eu falei, mas como assim? Muitos eu vou tentar organizar para que caibam mais carros no estacionamento e me xingam. A pessoa foi para cultuar a Deus e consegue machucar o próximo que se colocou em serviço a Deus para cuidar do automóvel. Essas coisas, irmãos, que todos nós aqui precisamos corrigir, precisamos atentar. Uma vida equilibrada diz respeito a isso. Eu vou cuidar da minha saúde, porque eu entendi que o Espírito habita em mim. Eu vou cuidar melhor das minhas emoções. Eu vou pedir que o Espírito frutifique em mim esses frutos. E eu vou colocar numa agenda, eu quero percebê-los frutificando em mim, como que brotando em mim. Você quer um conselho? Pergunte às pessoas que dividem o mesmo teto com você. Diga para elas, você me acha paciente? Talvez elas digam, não. Então eu quero que você me ajude, porque eu vou perseguir a paciência. Pergunte para quem convive com você, você me acha alguém alegre? Você me acha alguém que ama, alguém amável? E se prepare então, porque talvez as pessoas sejam sinceras e te digam que você precisa mudar. E por fim, na relação com Deus, cultivarmos essa entrega genuína e total. Agora eu tenho uma imagem para você, que talvez você esteja perguntando, como eu, não está pulando aqui não, me ajuda aí. Como é que eu equilibro isso tudo? Só equilibramos se Jesus estiver no centro. Sabe qual é o problema, irmãos? Que eu percebi nessa imagem? Que muitas vezes para mim Jesus ele era um desses pontos que eu puxava para cá. Eu estava no centro e Jesus era apenas mais uma coisa que eu tinha que contar. Eu tinha que suprir a demanda. Para mim Jesus era como se fosse eu tenho que servir, eu tenho que aconselhar. Não, Jesus ele está no centro. E é Jesus quem me ajuda a enquanto sirvo e enquanto busco e enquanto adoro, a cuidar da minha saúde. É Jesus que, enquanto me ensina a servir, me ensina a desenvolver a minha fé e a cuidar da minha saúde, a me dedicar com integridade ao trabalho. É Jesus que me ensina a priorizar e dar atenção à minha família no cuidado sobre ela, a ter uma vida de relacionamentos também sociais com os meus amigos e a me dedicar aos estudos. É Jesus no centro. O segredo de uma vida equilibrada com corpo, alma e espírito, leve e frutífera, tem a ver com Jesus. Tem a ver com Jesus no centro. E essa é a pergunta final. Ministério pode vir. Aonde Jesus está no meio de todas essas demandas que você tem? No meio de todas essas coisas que roubam e pedem a tua atenção? Onde está Jesus em 2024? 3 de janeiro de 2024. Pastor, eu quero que nesta noite
Jesus, o amado da minha alma, Ele ocupe o centro da minha vida e me ensine a cuidar do meu corpo, a cuidar da minha alma, a cuidar do meu espírito. Que Ele me ajude a, de uma forma tão sábia, a dedicar tempo a cada uma dessas necessidades que são tão especiais para mim. Agora sim. São 9h29. 3 de janeiro de 2024. Agora Deus está dizendo: o que vocês vão fazer com o que eu lhes entreguei? O que vocês vão fazer com todas as informações da minha palavra que eu revelei a vocês? Agora é com a gente. Agora não tem mais para ninguém. Agora não tem justificativas. Agora a gente não se esconde em canto nenhum. Agora nós só temos uma opção. Ou nos rendemos de forma absoluta e plena, ou a gente mantém a nossa vida do jeito que está. E olha, coisas poderosas podem ser derramadas da parte dele sobre cada um que decidir colocá-lo no centro, colocá-lo no primeiro lugar, para que as outras coisas, como disse Jesus, se você buscar o reino primeiro, todas as demais coisas eu acrescento. Se você me colocar no centro, eu equilibro tudo ao seu derredor. Se você me consultar e se render à minha vontade, eu faço com que tudo em sua vida, ainda que seja difícil, seja suprido, porque eu sou o Jeová Jireh. Agora somos nós para confiarmos em Deus.